Bem, muito boa tarde a todos. O Bento Amaral, que eu gostei muito de ouvir falar, e em particular já me tirou uma deixa, já lhe disse lá dentro que eu ia falar do umami, mas vou falar a mesma do umami, de facto é transversal, quer à comida, quer aos vinhos. Bem, eu devo dizer que pensei, não trago nenhum suporte digital, porque queria mesmo de facto estar aqui num ambiente mais relaxado, não que é um verdadeiro improviso. Nós temos sempre um conjunto de ideias que vamos esboçando ao longo da semana. E há bocado estava ali sentado e decidi fotografar isto e colocar nas redes sociais. E pus algo do género, está quase a começar. E depois do sexo, o que é há melhor, o que é que nos dá mais prazer? Só comida, de facto. E eu entendo. E é isto que eu venho defender. Comer tem que ser encarado, muitas vezes, pode ser encarado de duas formas. Como um ato de nutrição é uma necessidade básica que todos nós temos, mas aquilo que se faz na restauração, a meu ver, tem essencialmente a ver com dar prazer aos outros. Só não faz sentido nós fazermos o upgrade no custo, ou seja, senão para isso fazemos sempre uma refeição básica, comemos a sopinha lá de casa e não vamos aos restaurantes. Se vamos aos restaurantes é porque vamos à procura de algo mais. Por isso eu acredito que nesta forma de prazer, que é cozinhar, produzir comida, nós conseguimos envolver, se calhar é a forma mais completa, atrevo-me a dizer isto, talvez a forma mais completa de nós envolvermos todos os sentidos. E se não vejamos, eu vou começar pela visão. Muitas vezes nós dizemos, que bom aspecto, come-se com os olhos, quantas vezes não usamos esta expressão, come-se com os olhos, e eu acho que a visão é a forma como nós apresentamos a comida, é uma forma interessante de começar logo a experiência e a abordagem. No entanto, há aqui algumas coisas que eu gostaria de salvaguardar. Muitas vezes confunde-se pratos bonitos com pratos saborosos, não são necessariamente a mesma coisa, mas a mestria está em conseguir tudo aquilo, toda a riqueza que o prato deve ter em termos gustativos, odor, texturas, etc., mas disso vou falar já a seguir, e, ao mesmo tempo, se possível, e eu estou a colocar este em primeiro lugar, mas digo se possível, porque é a última preocupação que o cozinheiro deve ter, é conferir uma apresentação que o torne mais apetecível. E esse é o último compromisso que nós devemos empregar no prato, mas é um compromisso que me parece de facto fundamental. Depois, ao nível do empratamento, há coisas muito interessantes, e só sem esmaçar muito rapidamente algumas dicas, algumas deixas. Pratos frios, como entradas, como sobremesas, o cozinheiro tem espaço para se estender um bocadinho mais, ou seja, fazer um empratamento mais sobre a horizontal, onde nós podemos jogar com as cores, podemos jogar muitas vezes com alguma liberdade de espaço, porque é que não temos o problema das temperaturas, ou seja, um prato frio não há o problema das coisas depois arrefecerem. E aí podemos ter linhas de interpretação, linhas de abordagem completamente diferentes. Quando temos um prato quente, aí é importante que os ingredientes estejam o mais próximos possível uns dos outros, para manter, por capilaridade muitas vezes, manter a temperatura do prato. Se calhar nunca pensaram nisto, mas não é por acaso que às vezes as saladas têm pratos até grandes. No início começamos com um prato marcador e a determinada altura temos um prato principal ou um prato intermédio na refeição, onde temos tudo muito mais aglomerado, porque é uma preocupação para além do aspecto visual, mas esta construção tem muito a ver também com a forma de manter as temperaturas. Depois, outro aspecto importante na visão no que diz respeito à comida. Quando vamos escolher o peixe, por exemplo, não estou a falar só da parte sensorial, quando nos sentamos e estamos a abordar o prato, quando estamos a ter uma refeição, mas também em todo este processo. Quando vamos escolher o peixe, vocês sabem que há vários sinais. Querem me ajudar? Quem é que sabe? Formas de despiste. Eu costumo dizer que é como uma nota. Uma nota, nós temos várias formas de despistar se ela é verdadeira ou não. No peixe, como é que nós conseguimos despistar isso? Quem me ajuda? Os olhos têm que estar têm que ser como se fossem cristais, como se fossem esferas de vidro, devem estar, disto muitas vezes brilhantes, não é brilhantes, é translúcidos, nós temos que ver como se víssemos para o interior do peixe. As guelras vermelhas, no entanto, deixem-me dizendo já o seguinte, nenhum destes sinais é infalível. Por exemplo, os olhos, muitas vezes imaginem que o peixe está condicionado com algum gelo e o gelo ficou sobre os olhos e pisou os olhos. O peixe pode ter os olhos pisados, no entanto, está com toda a frescura. As guelras, é de facto guelras vermelhas, mas muitas vezes o peixe foi mal sangrado e as guelras estão escuras e nós continuamos a ter um peixe fresco. Verdade? Outros sinais, mas esses já não têm tanto a ver com a visão.
tem a ver mais com o toque. Mas há um que tem a ver com a visão. Se for um peixe pequeno, o caso de uma sardinha, de uma cavala, de uma faneca, peguem pela cabeça e se ficar hirto, se ficar na horizontal, significa que ele está com rigidez, está fresco. Se ele curvar, significa que já não temos a frescura que é necessária. E agora vou dar o exemplo, que é o exemplo que eu vou utilizar transversalmente em vários sentidos, que é o exemplo do pastel de nata. Como é que nós despistamos um pastel de nata de um pastel artesanal de um industrial? Alguma vez pensaram nisso? Não. Já viram alguma vez fazer a forra? A forra é a parte da massa folhada, é um rolinho de massa folhada que se coloca ao alto na forma e depois com o dedo nós vamos esticando para as laterais, para as paredes da forma. Qual é o aspecto final que tem que ter o nosso pastel de massa, de pastel, neste caso folhado, pastel de nata? Quando forem a uma pastelaria, diga, desculpe, não percebi. Irregular, mas pode não ser sinal. Há uma que é praticamente infalível, virando ao contrário. Claro que ninguém vos vai deixar fazer isso, mas vocês depois, quando estiverem na prova, mas quando estiverem a provar, tenham esta curiosidade. Virando ao contrário, nós temos de ter um espiral da massa. Significa que o processo foi mesmo feito porque, por ação mecânica, as máquinas que existem para estender a massa nunca fazem este espiral. Mas, de facto, é um indicador, seria irregular, porque, de uma forma artesanal, as coisas tendem a ser mais rústicas do que propriamente num processo industrial. Ok? Passando a parte da visão, e repito, é sempre o último compromisso, o aspecto do prato, vou passar para o tato. Muitas vezes pensa-se que o tato tem a ver só com... Nós temos, de facto, sensores sob a pele que permitem detectar estas sensibilidades, nós sentirmos as temperaturas, sentirmos a agressão, a pressão, etc. Mas nós na boca, nós não vamos andar sempre a tocar a comida, quando estamos a comer, há coisas que se pega à mão, como é óbvio. Há coisas fofas que nós pegamos e sentimos que está fofo, está fresco, como o pão, por exemplo, não é? Como é que nós conseguimos, através do tato, interagir com a comida? Na nossa boca. Toda a região da nossa boca consegue decifrar. E o que é que nós encontramos? Qual é a importância disso? Nós encontramos os aveludados, nós encontramos os cremosos na boca, nós encontramos os crocantes, o estaladiço, nós encontramos muitas vezes defeitos como um grumo ou um grânulo, e acreditem que isto por vezes passa despercebido, mas quando estamos a criar cozinha, quando estamos a criar um prato, nós devemos ter muita atenção com estes aspectos. Eu tenho uma experiência muito interessante com os miúdos. No meu restaurante, eu sirvo um creme de legumes, que é um creme de legumes igual a tantos outros, só com exceção de não ter batata, tem zero batata, acho que não faz falta hidratos naquele caso, e é processado, é triturado durante cerca de 4 minutos, numa velocidade tal, numa centrifugadora, que vai fazer com que haja grânulos zero. Ou seja, a sensação de estar emulsionado, a delicadeza que confere, vai fazer com que os miúdos muitas vezes digam: esta sopa é deliciosa, é muito melhor que a da minha mãe, e as mães ficam zangadas com os miúdos e comigo, mas isso não interessa. Agora, é uma forma de potenciar. As texturas são absolutamente fundamentais. Isto tem a ver com o tato. Muitas vezes, há sobremesas, a moda, quando se diz a moda de colocar uma telha, muitas vezes isto, uma telha numa sobremesa com telha de amêndoa, com telha de avelã, com telha disto, com telha daquilo, chama-se telha já agora porque, efetivamente, fica na parte superior da sobremesa, porque se ficasse na parte inferior, juntamente com as partes mais úmidas, mais cremosas, perdia o crocante, ficava mole. E então, quando se trata de um prato que tem a temperatura, nós temos que desviar da temperatura, porque senão vai umedecer mais uma vez. Chama-se telha porque está na parte de cima e também porque é crocante. Vai dar um crocante, alguma textura, algum toque diferente à nossa sobremesa ou ao nosso prato salgado, que pode-se aplicar em ambos os casos. Pronto, isto dizer-vos que as modas, às vezes, pensa-se, isto agora é a moda das telhas, porque de facto é um aspecto fundamental dar aqui um crocante neste conjunto. E já temos, de facto, a visão, o tato, e vamos falar do olfato. Sabem que há alimentos há alimentos muito próximos na textura, que se nós tivermos o nariz tapado, não conseguimos distinguir o sabor. E tapar os olhos, naturalmente. Se estivermos vendados, tapando o nariz, se nós não sentirmos o cheiro, não conseguimos decifrar. O que é que acontece com o cheiro? Nós, quando estamos a percepcionar,
Nós estamos a dar informações ao cérebro daquilo que vamos abordar e nós temos as nossas glândulas salivares começam a trabalhar antes de nós recebermos o alimento. E então nós temos aqui uma predisposição maior para tirar partido do prato que, entretanto, nos vai ser servido. Ou seja, o cheiro é um aspecto fundamental também na forma de desenvolver o prato. E depois há outros aspectos. A temperatura, muitas vezes, condiciona o cheiro. Pensem sempre nisto. Quem é que gosta de cozinhar? E quem é que gosta de comer? Ótimo. Se for um prato frio, muitas vezes, ou tépido, o aroma fica fechado. Há muitos alimentos que precisam de temperatura. Porquê? Quando se gera temperatura, nós vamos ter vapor e, juntamente com esse vapor, o cheiro dos alimentos vai ser potenciado. Ou seja, também é um aspecto a ter em consideração relativamente ao cheiro. Eu antes não falei, e no caso, eu ia dizer que tinha sempre um exemplo transversal, que era o pastel de nata. No tato, o pastel de nata, para além de outro sentido, que vou falar daqui a pouco, tem a tal delicadeza da cremosidade do interior, tem aqui este contraste, que é o contraste que faz com que toda a gente, não é por acaso que o pastel de nata é um sucesso universal, não é um sucesso nacional, é universal, porque de facto tem aqui um conjunto de particularidades que tem tudo a ver com o sucesso. A textura crocante, de facto, é muito interessante, isto estimula as nossas papilas gustativas, e temos depois a cremosidade, aquela delicadeza que, de facto, também é algo que as seduz. Elas gostam muitas vezes de contrastes, gostam de coisas crocantes e gostam de coisas muito cremosas, não gostam daquele meio termo que é o grano normalmente, o grumo, que é desagradável e não se define em contexto algum, ok? E vamos passar para a audição. Poderão dizer, o que tem a ver a audição? Agora vamos servir uns fones quando estamos a comer um peixe de mar. Existem experiências dessas, o Weston Blumenthal e o José Vilés também aqui em Portugal replicou essa ideia, que é ter um búzio com os fones. Nós estamos a comer um prato de peixe e diz-se quando se ouve um búzio, que se ouve o mar, e então a experiência passa um bocadinho por aí. Mas não é isso que eu quero falar. E aqui volto ao pastel de nata. Outra forma de perceberem o pastel de nata, para além daquele espiral que tem no fundo, é colocá-lo no ouvido e apertar ligeiramente para obrigar a que a massa estale, para que a massa parta. Se eu não fizer se esse exercício não acontecer, significa que o nosso pastel de nata não é bom. É velho, ou foi mal confeccionado, ou os ingredientes, neste caso a massa folhada, não são de qualidade. Ok? Pronto. Para perceberem que a audição também tem esta função. E outro caso, que eu já fui abordando, porque aqui o tato e a audição, como estamos a falar de croquetes, tem quase que uma relação direta, é a forma efetiva de estimular as papilas gustativas. Aquele som crocante é vibrante, elas ficam com outra apetência para depois decifrar todos os outros sabores que, entretanto, se vão despoltar. O que é que nos falta? O mais importante, que é o paladar. O paladar, e para falar de paladar vou-vos falar, que eu acho que é pertinente neste caso, falar, e este, repito, é o principal compromisso do cozinheiro, é o paladar, sabor, sabor, sabor. É importante conhecer as regiões da língua. Nós temos, existem mapas, se fizerem uma pesquisa rápida, encontrarão com facilidade, e por isso eu digo que o Bento Amaral me foi roubando a dica de uma das regiões, ou um dos sabores. Nós temos... existe, está perfeitamente identificado, nós temos cerca de, diz-se, há aqui alguma discussão à volta deste tema, que há cerca de 10 mil papilas gustativas na nossa língua. Elas não estão divididas de uma forma muito rígida por regiões dentro da própria língua. E nós temos papilas gustativas que identificam o doce à frente, mas também existem atrás, mas há uma maior concentração desta tipologia para descodificar determinados sabores. E então, reparem, isto é muito fácil. Quando estamos a abordar um gelado, eu sei que este é um movimento sexy, desculpem, quando se pega, como é que se faz com o gelado? Normalmente é com a ponta da língua que nós vamos lambendo o gelado. O gelado é doce. E, de facto, é na ponta da língua, fiquem sempre com esta imagem, é na ponta da língua que nós descodificamos, é nessa região que nós temos os sensores, a maior concentração de papilas gustativas para descodificar o doce. Depois, a seguir, temos o salgado. Isto para vos dizer que muitas vezes
há um erro que as pessoas cometem, e às vezes vejo cozinheiros e jovens que estão em aprendizagem, que tentam provar para temperar de sal e estão a temperar com a ponta da língua. Pegam um bocadinho com a ponta da língua. Não, é importante colocar uma colherada dentro da boca e fazer circular para que as nossas papilas gustativas consigam descodificar bem se o ponto de sal está correto ou não. Ok? Depois a seguir, temos ali jovens de cozinha, isto é para vocês. Depois a seguir nós temos o ácido, ou azedo, que é mais atrás, ok? Isto segue a ponta, doce, salgado, mais sobre a parte de baixo, e a seguir, mais sobre a parte de cima, nós temos o ácido. Resta-nos o amargo. E há um exemplo que eu dou, já uma vez fizeram uma prova de azeites? Há azeites, na prova de azeite, nós temos uns copos pequeninos, normalmente de plástico, que aquecemos com a mão, pegamos com a mão, e a temperatura do nosso corpo vai conferir, sensivelmente 30 e poucos graus, o ideal é a temperatura do corpo, 37 graus. Quando bebemos, e porquê aos 37 graus? Porque é a temperatura em que, de facto, os aromas se propagam melhor, a melhor temperatura para, de facto, fazer toda a prova. Quando nós levamos o azeite, se houver um descuido e se for um azeite ao estilo transmontano, que eu particularmente gosto, que são azeites mais amargos e alpicantes, se por acaso não tentarem circular dentro da boca para que a língua consiga descodificar tudo e se beberem um pouco de azeite, ficam entalados, ficam à rasca, porque de facto vão sentir aquele amargo e aquele picante, muitas vezes o azeite, e vão ficar a tossir durante minutos. Isto acontece efetivamente. Porquê? Porque não houve tempo para interagirem as outras papilas e foi para a zona que descodifica o amargo. E o amargo vai dominar toda a nossa experiência e isto vai dar uma informação ao cérebro de que nós estamos a ingerir quantidades de um ingrediente que de facto é extremamente amargo, extremamente picante, mais do que aquilo que é na realidade. Ok? Falando disto, temos ainda o umami. E não querendo ser repetitivo, efetivamente o umami, que vem do umai mais mi, umai significa delicioso, saboroso, mi é gosto. Foram os japoneses que descobriram, inicialmente foi um investigador, depois houve outro que se juntou ao projeto. O sabor do umami é uma sensação de bom, tem a ver com alguns compostos em determinados alimentos. Há alguns alimentos que nós usamos muito, não são só os japoneses, curiosamente, e eu identifico, há duas cozinhas mundiais, que são as duas cozinhas, eu há algum tempo atrás dediquei-me a esse estudo e cheguei a uma conclusão, as cozinhas mais universais que eu conheço são a cozinha japonesa e a cozinha italiana, porque ambas, quanto a mim, são aquelas que maior partido tiram do umami, que usam as carnes curadas, que usam marisco, que usam os caldos, que usam cogumelos, que usam queijo parmesão ou queijos curados com esse perfil. O nosso São Jorge é tão rico como o parmesão e muitas vezes ignora-se nessas listas porque efetivamente não é um queijo subejamente conhecido como é um parmesão. Ou seja, há aqui um conjunto, há uma lista de ingredientes, o tomate, e curiosamente o tomate tem um paradigma muito interessante, o tomate verde tem pouquíssimo umami, extremamente maduro, é muito rico e um dos alimentos mais ricos em umami. A cebola, e isto traz-me uma questão, muitas vezes isto que os cozinheiros são as cebolas, e os empregados de mesa são os gamelas, é ou não é? De facto somos cebolas porque usa-se cebola em tudo. Na cozinha portuguesa, então, nós fazemos fundos de cebola, os refogados, praticamente para tudo, e se calhar as pessoas nunca pensaram, por que será que nós usamos fundos de cebola? Efetivamente a cebola tem esta virtude, que é ser riquíssima em umami e ajuda a potenciar os outros sabores. Ou seja, é uma sensação de bom. Em que região da língua fica? Fica essencialmente no centro da língua, mas também se distribui ao longo das outras regiões, porque não está só lá. Lá tem a maior concentração de papilas gustativas que identificam este sabor, no entanto, propagam-se para o resto da boca. Bem, isto para vos dizer que um cozinheiro, por incrível que pareça, não é só vestir uma jaleca toda catita e vir aqui para o palco dizer umas baboseiras, mas é alguém que, fazendo com amor, e eu acho que cozinhar é um ato de amor, é uma forma de dar prazer aos outros, tirando a parte pervertida inicial, que eu dei como exemplo, e para que isso aconteça é importante jogar com todos os sentidos e ter este conjunto de preocupações. Com isto acaba a minha apresentação, dizendo-vos que comam com prazer, com satisfação, nunca se esqueçam que a seguir ao sexo, comer é o maior prazer que nós temos. Obrigado.